Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aplaudir essa banda mais uma vez? Você não faz muito barulho, faz um pouco aí. Faz aquele gritinho lá. Não, é o grito da inspiração. Ele pode gritar. Uma torcida assim, né? Até Deus fica feliz aí. Opa, torcida boa. Você sabe, né, gente, que no fundo, há muito tempo atrás, o Espírito Santo desceu, entrou num certo lugar, talvez assim como esse, e ele desceu sobre as pessoas que procuravam por ele. E no mesmo lugar, no mesmo ambiente, na mesma situação, pessoas que não procuravam, desprezaram e ridicularizaram aquilo que estava acontecendo, aquilo que Deus estava fazendo, inaugurando um tempo de Deus conosco, Deus em nós, o Espírito dele descendo sobre nós. E a conclusão que a gente chega é que Deus pode descer, rasgar o céu, Deus pode descer aqui, e alguns de nós, se a gente decidir se fechar, vai passar batido e não sentiremos prazer algum, convicção alguma de que Deus sequer apareceu. Então, o ingrediente, o fator, Deus é fundamental, mas sem um coração disposto a se entregar para Ele, a querer se relacionar com Ele, nada acontece com a pessoa. Porque Deus, Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, né? Então, quanto mais a gente se entrega, quanto mais a gente deseja experimentar esse Deus real, que fez os céus, a terra, todo esse universo, e ainda está contido nele o universo. Se a gente desejar se relacionar com Ele, nós vamos conseguir. Se a gente se fechar, a gente não se relaciona. Mas Deus continua sendo Deus e você vai perder. A gente perde quando a gente não tem esse coração aberto. Então, durante o louvor, levante suas mãos, se entregue a Ele, deixe Ele falar com você. Não se segure, não se reprima. Meus tempos de menudo. Eita, nós, né? Quem sabe o que eu estou falando? Quem conheceu os menudos? Isso aí, turma feliz, né? Nossa, os adolescentes da época com pôster do... Pena que aconteceu o que aconteceu com o Rick, né? Mas tudo bem, fazer o quê? A mulherada amava ele, assim, agora ele não ama as mulheres, né? Então, fazer o quê? Isso que faz o sucesso, gente, né? Muda a cabeça das pessoas. Mas, gente, eu quero encerrar a série que a gente iniciou, das bem-aventuranças, felizes, né? Começa com uma condição e uma promessa. E eu gostei muito dessa série, acho que ela fala exatamente de quem Jesus é. Jesus estava ali fazendo um retrato dele mesmo. Tudo aquilo que está escrito ali, ele conseguia encarnar, literalmente, ele vivia aquelas verdades, aqueles princípios. E eu quero, a semana passada a gente teve aqui o Adriano, né? O Adriano trouxe uma mensagem maravilhosa, bem-aventurados os perseguidos pela justiça, por causa da justiça. Ele explicou bem o que é justiça e definiu bem certinho que não é só porque você é cristão e você é perseguido por alguma atitude ruim que você teve, né? Aí é ação e reação. Mas hoje eu quero avançar um pouquinho mais nessa conclusão das bem-aventuranças. E aqui diz assim, Mateus 5, versículo 11 e 12. Está escrito aqui alguma coisa? Está projetado aqui, né? Nós temos o QR Code? Não sei se, Ramon, dá para colocar o QR Code aqui? Só para vocês poderem baixar, é só apontar a câmera aqui para o lado, aqui para o telão, aí você vai poder baixar a mensagem. Isso, só. Isso aí, daí você pode baixar a mensagem aí e acompanhar comigo o que eu vou ler. Mas basicamente, versículos 11 e 12, bem-aventurados são vocês,
quando as pessoas insultarem vocês, perseguirem vocês e falsamente disserem todo tipo de maldade a respeito e contra vocês por causa de mim, por causa de Jesus. Mas alegre-se, fique feliz, porque grande é a tua recompensa, grande é o teu prêmio nos céus. Pois na mesma forma, do mesmo jeitinho, acontecia com os profetas antigamente, que falavam as coisas em nome de Deus, e eram mensageiros da palavra de Deus, da vontade de Deus. E essas pessoas naqueles tempos eram perseguidos, porque eles perseguiam os profetas do mesmo jeito que vão perseguir a você e eu. Então, é para você e eu termos alegria. E eu sei que isso é contraproducente, é meio paradoxal, você receber de haters, receber acusações, receber difamação, é horrível. Mas Jesus diz para você, quando você ler esse negócio, alguém falou mal de você, você tem que fazer assim, ó, uhul, que nem a Gi fez, Isaac, aqui, né? Vibre, porque é por causa dele, desde que não seja porque você está se metendo na vida dos outros, né? Fazendo coisa errada, né? Aí não, aí pede perdão e muda de atitude. Mas se por acaso você estiver fazendo as coisas boas, as coisas que Jesus orienta você a fazer, e as pessoas começarem a criticar você, porque você tentou ajudar alguém, porque você tentou trazer paz entre duas pessoas, trazer reconciliação entre as pessoas, e alguém criticar você, porque você tentou ajudar, porque você tentou ser como Jesus, o que Jesus faria, alegre-se, porque grande é a tua recompensa, e ela está sendo acumulada nos céus. Como é importante você ter essa mentalidade de que tem coisas que estão sendo acumuladas para você um dia receber. Como é bacana, você já viu aquelas cenas, né? Tem aquele desenho do Up, né? Um velhinho ali, Altas Aventuras e tal, e eles iam colocando uma moedinha, todo dia passava, colocava uma moedinha, e aquele cofrinho ia enchendo, aquela jarra ia enchendo de moeda, né? É mais ou menos assim, a gente vai enchendo o céu, com a recompensa, com a nossa atitude, com a nossa postura, com aquilo que nós estamos fazendo. E é complicado, e é muito difícil você fazer essas coisas que eu vou comentar com vocês. Muito difícil. Mas é possível, e existe uma recompensa para você e para mim. E nós, na sociedade, precisamos aprender a ficar firmes nos valores, nos princípios. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente faz isso, e apenas isso, numa atitude de ser intransigente, não aceitar qualquer outra possibilidade, se a gente fizer apenas isso, a gente fica num extremo da gangorra. E a gente se fecha, a gente expulsa todo mundo à nossa volta, e a gente não tem tolerância alguma com nenhuma pessoa que pense diferente. E ainda que a gente tenha razão, ainda assim, nós não temos a influência que nós fomos destinados a carregar para que a gente vá na sociedade e a gente influencie e não seja influenciado. Mas também existe o perigo de você ir para a sociedade e você esquecer os valores do reino, os princípios de Deus, e você se enfia na sociedade e você abre mão de todos os princípios cristãos e você se torna uma pessoa aceita na sociedade, você é um queridão, você é um cara muito legal, aceita tudo e todos, mas você perdeu os valores, os princípios que Jesus disse para você nunca abrir mão. Então é necessário você conseguir equilibrar essas coisas através do amor, aonde você tem os princípios claros e você tem a lembrança de que você precisa influenciar. Olhando para a vida de José, ele não abriu mão dos princípios, mas ele influenciou todo o Egito. Olhando para a vida de Daniel, foi exilado, não abria mão dos seus princípios, mas Deus colocou ele numa posição de promoção, e ele influenciou todo o reino
da Babilônia. Então, a intenção é que você olhe para as bem-aventuranças e você perceba ali Jesus. E ali está um modelo de você perceber que você, vivendo esses princípios, você pode sim ser uma pessoa que na sequência, ali de Mateus 5, na verdade é o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, né? Mas já depois ali das bem-aventuranças, você encontra Jesus dizendo o seguinte: tendo isso como um preâmbulo, tendo isso como um pano de fundo, as bem-aventuranças, as qualificações, a postura, o caráter, o espírito, tudo isso tem que andar junto. Você encontra a expressão: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então, quando a gente começa a perceber o caráter de Cristo, o Espírito de Cristo, a gente começa a perceber a gente se coloca em xeque, a gente se coloca em comparação com Jesus, e a gente percebe que existem algumas distorções na nossa personalidade, nos nossos valores, no nosso caráter, no nosso espírito, na nossa atitude, na nossa capacidade de suportar uma perseguição, suportar uma situação difícil. A gente começa a perceber que nós precisamos cada vez mais dele. E os nossos olhos precisam ser cada vez mais voltados para Jesus. E a gente se aproximar cada vez mais dele. Como disse o Joshua uma vez, um tempão atrás, quando ele veio aqui na nossa igreja, ele dizia assim: você precisa passar horas com Deus e minutos com os homens. Por causa da influência que você, como cristão, precisa tanto receber. Essa proporção é muito interessante, e Jesus fazia isso constantemente. Agora, como que pode ser bom uma perseguição? Como que pode ser bom uma coisa difícil? Como que pode ser bom alguém fazer uma calúnia a seu respeito? Como que eu posso, me alegrar, e falaram mal de mim aqui, aí, que coisa boa, mas fala mais. Ninguém faz isso, a gente não faz isso, a gente odeia isso. Se você está no trânsito, você vê alguma coisa acontecendo e a pessoa passa por você mostrando o sinal da banana, você já quer descascar a tua banana e mostrar de volta, mas como que isso se encaixaria nas bem-aventuranças? Como que a gente viveria se o Espírito de Cristo não estivesse sobre nós? A gente de fato não seria sal, não faríamos diferença na sociedade e seríamos totalmente inúteis e deveríamos ser jogados fora e ser pisados pelos homens. Mas 2 Coríntios diz assim, 2 Coríntios 12, 10 diz assim: por isso que, por causa de Cristo, por amor a Cristo, eu me alegro na minha fraqueza. Eu me alegro na minha fraqueza, eu me alegro nos insultos, eu me alegro nas dificuldades, eu me alegro nas perseguições, eu tenho prazer nas dificuldades. Porque quando eu sou fraco, eu sou forte. A palavra de Deus, ela é constantemente paradoxal de acordo com a nossa lógica. E Deus, de fato, Ele faz com que a nossa inteligência seja confundida. E Ele traz uma loucura para a maneira que a gente acha, raciocina, conclui. Deus faz com que o nosso mundo fique de cabeça para baixo. Quando eu sou fraco, e eu estou passando por uma crise, uma pressão, e todos nós temos pressões. Algumas pressões duram mais tempo, algumas pressões são mais fortes, mais intensas e mais curtas. Algumas pressões são fortes, intensas e longas. Mas nessa pressão, nessa dificuldade, nesse molde que Jesus permite que você seja colocado, é através disso que você vai se tornar forte. E eu e você estamos passando por isso. Eu e a Cris estamos passando por situações muito difíceis, apertadas, e deixa a gente angustiado. Mas como o Dênio falou ontem, se eu ficar aqui, se eu passar a noite diante de Deus, de madrugada, e só ficar pensando no problema, esse problema se tornou o meu centro de atenção. E você e eu temos problemas.
E às vezes a gente gasta tempo demais pensando no problema. E esse problema consome a nossa energia, consome o nosso diálogo com Deus, consome a nossa comunhão com Deus. E nós temos que sacudir esse negócio de cima da gente, e a gente precisa correr para Ele. E saber que tudo isso que a gente está passando, muita gente está passando. Mas é nessa situação que você vai perceber que se você, por causa dele, porque Paulo diz, não é pelo problema em si, mas por amor a Cristo, pela causa de Cristo, por causa de Jesus, você tem uma atitude diferente. Com isso você será mais forte. Então todas essas coisas de fato cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E assim, gente, é fácil, é bonito uma frase na palavra de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem. Até que você esteja na minha situação. Aí quero ver você dizer esse negócio. O Chris Hodges da igreja Church of the Highlands, ali no Alabama, ele disse o seguinte, que ele estava num restaurante assim, e tinha um policial muçulmano. O que você está rindo? Tinha um policial muçulmano, vocês dois. É que eu estou puxando a calça, é isso? Não? É que eu emagreci. Tinha um policial muçulmano, e ele chegou, viu o Chris Hodges, que é o pastor sênior hoje da igreja, há muitos anos atrás, ele estava lendo a Bíblia. E esse policial muçulmano, ele odiava cristãos. Odiava, e ele chegou para ele, o que você está lendo aí? Aqui ó, vou te mostrar um negócio na Bíblia que você não vai aceitar. E você vai jogar fora. Você não vai conseguir fazer o que está escrito aqui. Ele, tá bom, então me mostra. Aí ele abriu lá, Mateus, nessa passagem aqui, um pouco adiante, ele diz, se alguém te ferir a face, vira a outra face. Ofereça a outra face. Você acredita nisso? Você precisa fazer isso? Não tem um cristão até agora que tenha conseguido fazer isso. Cara, você sai por aí testando se o cara é crente ou não é crente, dando um tapa na cara dele? Não, ninguém consegue fazer isso. Ninguém consegue virar a face. Ele meteu uma bolacha na cara, deu um tapão na cara dele e ficou vermelhão assim, né? Cara, por que isso? Agora ofereça outra face. Mas, por que isso? Está vendo? Você não consegue. Bom, se você acha que realmente precisa, bata. Bata, bata. E levou mais uma. Aí ele perguntou, você está feliz agora? Aí o policial tirou a boina dele, sei lá o nome daquele chapeuzinho lá, tirou, pôs embaixo do braço e disse, nunca vi um cristão oferecer a outra face. Passa um tempo, esse Chris Hodges leva o policial a Cristo, ele abandona o islamismo e toda a família dele vem para Jesus. Sabe, existe um poder nessas ilustrações, nessas histórias, nessa vida prática que Jesus oferece para você e para mim, porque, como disse ontem o Daniel, Deus não está se preocupando muito com o meu conforto, e sim com o meu chamado, e assim é com você. E isso aqui não é fácil fazer, gente, não é fácil fazer mesmo. Antes, se você for um crossfiteiro, então, o cara vai dar o tapa, você já saca o golpe primeiro, né? Mas o cristianismo é uma proposta realmente eficiente, e escreve uma história com uma mão pesada, sabe? E marca a eternidade. Nunca mais essas coisas vão ser apagadas. Elas estão sendo escritas numa pedra eterna, num granito daqueles. Está escrito. Nunca mais você apaga uma história como essa. E aqui em Mateus 5, 13 a 16 fala exatamente isso. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Da mesma forma, deixe que a sua luz brilhe diante dos outros. Obrigado.
brilhe diante dos outros, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Sabe, gente, quando nós estamos praticando as coisas que Jesus nos ensina, as pessoas vão perceber Deus. Elas vão perceber o que nós como igreja fazemos, o que você individualmente faz. E é muito importante que a gente esteja consciente de que nós fazemos parte de um outro reino. Nós temos uma cidadania celestial. Nós somos ETs, nós somos de outro mundo. Então nós não podemos andar como o mundo anda. Mas não adianta você ser simplesmente diferente, você tem que carregar o nome de Jesus. Nós somos embaixadores de Cristo. Então, quando você tem uma orientação de Deus, uma orientação de Jesus, é importante que você creia nela, que você siga essa orientação. Em Mateus 24, versículo 10, diz assim: e muitos então serão ofendidos, vão trair uns aos outros e vão odiar uns aos outros. Sabe, a ofensa nós vamos receber constantemente. E é exatamente essa bem-aventurança, essa perseguição, essas ofensas que virão sobre nós. Se a gente se ofender, olha o que acontece. Lucas 17, 1. Aliás, aqui só confirmando, Lucas 17, 1. E Jesus disse aos seus discípulos: é impossível que não haja ofensas. Nós vamos conviver com as ofensas. Jesus já nos prepara para essa realidade. Então, por onde você for, você tem uma forte inclinação, uma forte chance de ser ofendido. Então não se assuste e aprenda a perceber que isto é uma realidade com um fundo espiritual, aonde Jesus, há milhares de anos atrás, nos avisou. E Ele nos preparou, e Ele nos enviou o Espírito Santo, para que a gente possa viver de acordo com Ele. Você e eu podemos viver de acordo com o padrão de Jesus, porque nós temos o Espírito dEle. Então, quando você olha em Provérbios 18, 19, um irmão ofendido está mais fechado, está mais cerrado dentro dele mesmo, está mais fechado para qualquer tipo de conversa, de qualquer relacionamento, do que uma cidade fortificada. A pessoa se fecha tanto, porque ela se ofendeu ou se sentiu ofendida, e ela fica tão enraizada, tão na defesa, na retranca, e ela constrói muros e muros e muros. O próprio Deus não entra, porque a pessoa está ofendida. Lembra de Caim e Abel? Caim matou Abel. Caim estava ofendido com Deus. Ele se ofendeu. Deus não aceitou a minha oferta. E ele se fechou. E Deus, gente, Deus foi falar com ele. Deus. Não fui eu, não foi você, não foi a igreja, não foi um grupo de pessoas. Deus falou com ele. Caim, o mal bate à porta. Eu estou vendo o que você está pensando. Se você não resistir ao mal, você vai fazer bobagem. Mas uma pessoa ofendida, gente, não seja aquele que se ofende facilmente. Não se ofenda. Quando a gente corrige você, quando a gente fala alguma coisa para você, ou se você fala alguma coisa para mim, e a Cris faz isso bastante, né? Eu nunca me ofendo, nunca, né, Cris? Nunca. Eu tenho tanto de Jesus em mim, que né, Cris? Pode falar. Não fala. A gente se ofende, mas Jesus nos orienta. Se você se ofender, você vai ficar que nem uma pessoa atrás de uma barricada, e você vai ser impossível de ser alcançado. Qual é a nossa resposta a insultos e acusações? Escolha de cara desconsiderar a ofensa. É uma atitude simples. A pessoa te ofendeu, nem dê bola. Não responda, não faça um reply. Não peça réplica, tréplica. Não engaje nisso. Teve um filme, eu sei que é velho, tá? Mas teve um filme que era um menino
Só vou falar com quem tem mais de 40 para cima aqui, 45 para cima. Tá? Se você assistir um filme que tem um piazinho, que é um hacker, ele está na casa dele, e ele invade o sistema da NASA, e ele consegue quebrar ali a segurança, e de repente o computador toma conta, cria vida, e o computador começa então a preparar todas as armas nucleares. E ele começa então, alguém já viu esse filme? Não, só eu. O Fabrício, isso aí, está com 48? Por aí. E aí obrigado, finalmente gente mais honesta, está mentindo. Esse filme começa a mostrar as diversas simulações que eles jogavam para dentro do computador. E se os Estados Unidos jogar os mísseis, o que vai acontecer? A Rússia joga de volta, blá, 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 fim do mundo. E se a Rússia jogar os mísseis primeiro, o que acontece? Blá, 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 simula tudo lá, blá, blá, fim do mundo. Se a Europa, não sei o que tal, jogar para cá, para lá, todas as possibilidades geravam fim do mundo. Até que finalmente alguém disse, e se a gente não jogar? E se a gente esquecer a ofensa? Se a gente não... O cara moveu o peão dele no tabuleiro de xadrez. Se você não moveu o teu, o que acontece? O jogo para. Então, não responda a uma ofensa. Despreze. Jogue fora. Não deixe ela entrar em você. Jogue isso fora. Provérbios 10, 12 diz, aquele que o amor despreza, ou ele olha assim de uma maneira superior às coisas erradas que os outros fazem. Quando você ama o teu filho, a tua filha, e um deles faz alguma coisa ruim para você de volta, o fato de você amar essa filha ou esse filho, você está tendo um dia difícil. Eu acho que eu devo ter provocado ela para alguma coisa. Deixa para lá, não tem, ela nem quis de fato dizer isso. Sabe, a gente, quando ama, a gente despreza essas coisas. O amor cobre muitas coisas. Provérbios 12, 16, a gente vê como o tolo, o insensato, o bobinho, o imaturo, ele revela de imediato, ele mostra na hora que ele não gostou. Não gostei, não brinco mais, a bola é minha, eu vou embora. A pessoa se ofende facilmente. O tolo vai mostrar que ele não gostou, vai sair. A gente já se viu. Todo dodói. Esse é o tolo, que se ofende, fica todo ferido. Mas o sábio, o que o sábio faz? Ele ignora o insulto. Mas as ofensas virão, e volta e meia você será atraído para dentro dela. No trânsito, em casa. Mas o sábio, ele despreza o insulto. Provérbios 19, 11. A sabedoria do homem dá a ele paciência. E é para a glória dele, não é para a glória de Deus, é para a glória dele, desprezar a ofensa. Então, uma das coisas mais importantes para a gente fazer é desprezar, desconsiderar a ofensa. O amor olha além do comportamento e imagina a dor na vida do ofensor. O amor olha além do comportamento. Alguém te ofendeu? Alguém te cortou? Alguém te xingou no trânsito? Você vai pensar, ela deve estar com pressa, deve estar com algum problema em casa, deve estar atrasada para alguma coisa. Deus abençoe ela, cuide dela. E imagina a dor na vida do ofensor. Então, como é importante mudar e ter a empatia de pensar
o que será que essa pessoa está vivendo nesse dia para ela reagir desse jeito, se comportar desse jeito. Gente, hoje a gente vai passar um pouquinho do tempo, nós vamos tomar ceia depois, ok? 10 anos de aniversário, já te peço perdão pela ofensa, né, de passar do horário, né? Então ignore o horário, né? Não tem ceia. Mas eu vi gelatina. Era gelatina que eu tinha visto. Não, eu podia só fazer uma ceia uma vez de gelatina, né? Sagu, podia. Segunda coisa que nós devemos fazer. Cuidar para que o meu coração não guarde amargura. Já falamos isso durante essas bem-aventuranças, mas a oração do Pai Nosso é muito clara. Perdoa as nossas dívidas. Do mesmo jeito, na mesma proporção que eu perdoo a quem me deve alguma coisa. Da mesma forma que alguém me ofendeu e eu perdoei, Deus, me perdoe também. Se eu não perdoei a pessoa, eu vou pedir perdão para Deus, Ele, do mesmo jeito que você perdoa aquela pessoa, tá bom, tá igualzinho, eu vou ter. Deus me livre não perdoar alguém. Deus me livre andar separado de Deus, porque eu não quis perdoar alguém que me ofendeu. Então tem gente que não leva desaforo para casa. Pense bem, você precisa perdoar. Colossenses 3:13 fala que você precisa dar suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então, tem uma palavra aqui, em inglês, que fala assim, you must make allowance. Ou seja, você precisa dar crédito para que a pessoa possa gastar. Então, você precisa fazer com que as pessoas que estão à sua volta tenham um cartão de crédito, já com um bom saldo. Que toda vez que ela vem e te ofende, não, está certo, eu te dei crédito. Não tem problema, você gastou. Está tudo certo. Quando a gente começa a viver desse jeito, sabendo que a pessoa vai te ofender em alguma situação, e você deu espaço para ela, você abriu a possibilidade dela errar contra você, e já de antemão você já perdoou a pessoa, isso é sabedoria. Isso é viver de uma maneira que você não se torna prisioneiro dos teus sentimentos, das tuas ofensas. Então, perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. Quem falou isso foi Lewis Smedes, não sei quem é, mas eu gostei da frase. Mas nós precisamos perdoar as falhas dos outros, perdoar as pessoas que nos ofendem. Nós temos que dar crédito, dar tempo, para que a pessoa possa aprender alguma coisa, para que a pessoa possa repensar a sua vida. Mas você está livre. Terceiro ponto, ore, abençoe e faça o bem para eles. Difícil, né? Agora pense em uma pessoa que você não quer fazer o bem para ela. Nós temos que fazer o bem. Não porque ela mereça, mas é por causa de Cristo. E eu sei que é difícil. A gente não quer fazer. Mas a gente vai ter que fazer. Se você quer ser um discípulo de Jesus, se eu quero ser um discípulo de Jesus, eu preciso conseguir fazer isso. Se você tem uma listinha de pessoas, comece a trabalhar nisso. Comece a trabalhar nesses nomes. Comece orando pela pessoa. Até que você consiga fazer o bem para ela. Mesmo ela não merecendo. Mateus 5, 38 a 41 diz, Jesus está falando ali sobre como era e como Ele disse que tem que ser. Você já ouviu
o que foi dito, olho por olho, dente por dentro. Dente por dente, dente por dentro. Dente por dentro, dente por fora, né? Classe 2, classe 3, como é que é? Parece aquelas vacas, né? Olho por olho e dente por dente. Mas eu digo a você, não resista uma pessoa má. Se alguém lhe der um tapa na cara, ofereça outra face. Se alguém quiser te processar, levar a tua camisa, levar teu terno, levar a tua roupa, levar e demais. Sabe, eu sei, gente, isso é quase impossível a gente conseguir fazer. Mas porque nós estamos centrados em nós mesmos. Por isso que é tão difícil. Jesus não falaria isso, se ele não conseguisse viver isso. E nós vemos muitos discípulos de Jesus fazendo essas coisas, sofrendo as injustiças, sofrendo os insultos, sem revidar. Então, se alguém te forçar a andar 1 milha, vá com ela 2. É complicado, gente, é complicado, mas é possível. Jesus estabeleceu e deixou para nós o Espírito Santo. E eu digo, o Espírito Santo pode estar aqui, com fogo, com sinais, com trovoadas. Se você estiver fechado, nada vai te acontecer. Você vai ser uma borracha. Você vai ser uma borracha que se isola do poder de Deus. Então, o ingrediente nosso é a gente se render. Mateus 5, 43 e 44 diz assim: ame o seu vizinho ou o seu amigo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo a vocês, ame os seus inimigos e ore por aqueles que te perseguem. Orem por aqueles que te perseguem. Ame os teus inimigos. Com certeza tem pessoas passando na sua cabeça. Se nós tivermos essa mentalidade de olhar para a eternidade, eu quero pular direto para o ponto 4. Lembre-se da recompensa eterna. Quando a gente fica ofendido, nós estamos com os olhos para o agora, para o eu carnal. Eu como pessoa, eu Ronald. Eu parei de olhar para Jesus, eu parei de olhar para o reino de Deus, eu parei de olhar para a eternidade. E o foco sou eu. Eu preciso eu preciso receber justiça. Me enganaram, me passaram a perna, me fizeram mal, me agrediram. Eu preciso revidar, eu preciso ser recompensado. Alguém vai ter que me indenizar. E a gente começa a ser consumido por um desejo de justiça própria, para fazer com que eu receba aquilo que eu acho que eu tenho que receber. Mas nós temos que ter a consciência de que talvez eu esteja enfiado demais nesse mundo. Talvez eu não esteja com os meus olhos, de fato, voltados para a eternidade, voltados para o reino de Deus, e voltados para um reino que vai descer dos céus. E Jesus vai descer com os seus santos anjos, e nós vamos ver isso acontecendo, e nós não podemos olhar para trás na nossa vida e dizer assim: o que eu fiz com a minha vida? O que foi que eu fiz com os meus dias aqui na terra? Por que é que eu briguei tanto pelos meus direitos? Por que é que eu briguei tanto pelo meu nome? Por que é que eu briguei tanto pela minha honra? A gente não pode chegar nesse dia e ver que a gente jogou fora aqueles anos que a gente tinha energia para viver pelo reino, para viver por Deus. É como o homem rico que semeou e ele colheu mais ainda. E Jesus conta essa história dizendo que esse homem rico ficou ainda mais rico e pensou: o que eu vou fazer? Já sei, eu vou derrubar os celeiros que eu tenho agora e vou fazer ainda maiores. E eu vou viver
regaladamente. Vou viver, vou cruzar as pernas para cima e vou viver de renda. E Jesus disse: louco, louco, hoje mesmo, esta noite, o Senhor vai pedir a tua alma, e você vai prestar contas da sua vida, e aquilo que você tem vai ficar para alguém que você nem sabe. Assim acontece com aqueles que não são ricos para com Deus. E Jesus está falando, por exemplo, de uma área da nossa vida que é dinheiro. Quando você prospera e você não é rico para com Deus, você tem a conta corrente negativa, 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 negativa. Gente, não vale a pena. Não vale a pena você acumular as coisas aqui. Não estou dizendo que você não possa prosperar. Prospere, seja bilionário, mas seja rico para com Deus. Com Deus. Como é que você vai fazer com Deus? Vai jogar o dinheiro para cima? É na igreja. É na igreja que a gente é rico para com Deus. É com as pessoas que estão carentes. É com as coisas que a gente faz na sociedade. Quantas coisas nós podemos fazer como igreja? Projeto bonecas, projeto de escravos sexuais e um monte de coisas que a gente pode ajudar como igreja. Tantas coisas, órfãos, quantas coisas nós podemos fazer? Mas 2 Coríntios 4, 8 e 9, Paulo, que homem, que cara que viveu uma vida que a gente não conseguiria provavelmente suportar, mas talvez pelo Espírito de Cristo a gente pudesse. Nós somos, tem aí a passagem, 2 Coríntios 4, 8 e 9, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. E não é Joseph Cleaver, lembra? De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Sabe, esse estilo de vida nós não queremos. Mas que história esse homem escreveu? E eu pergunto, que história eu quero escrever? Que história você quer escrever? Até onde você quer que as coisas que você faz alcancem a eternidade? Sabe que nós somos salvos pela fé. Mas quando a gente entrar na presença de Deus, a palavra de Deus diz em Apocalipse que as nossas obras nos seguirão. Não se iluda, fé sem obras é morta. Então, para a gente viver a bem-aventurança, nós temos que ter a nossa mente na eternidade. A nossa recompensa vem depois. Não queira exigir a recompensa já. Deixe acumulando nos céus. Eu quero que você pense um pouquinho comigo. Que número será que ia virar, né? Ô, José, faz direito. Isso aí. Boa. Muito bem. Eu achei outra frase muito boa do Jim Elliot. Ele diz assim: existe uma grande sabedoria quando você dá aquilo que você não pode reter, para ganhar aquilo que você não pode perder. Pense um pouquinho comigo. A vida terrena, a gente não consegue reter. Vai passando o tempo, vai passando o tempo, vai passando o tempo, a gente vai partir. A gente não consegue segurar as coisas que a gente tem. Então é melhor a gente dar, a gente abrir mão, para a gente ganhar algo que a gente nunca vai perder. Sabe, isso é viver com sabedoria. Isso é viver com os olhos na eternidade. Isso é ter desprendimento das coisas aqui na terra, aonde você precisa saber que você é apenas um mordomo daquilo que está nas suas mãos. Então entregue o terreno
O terreno não pode ser mais precioso do que o celestial. Essa gangorra não pode pender para o terreno. O terreno tem que ser muito menos importante, muito menos pesado, menos valioso. E eu quero encerrar essa mensagem, introduzindo o que nós vamos falar na sequência. Qual é o nome da nossa próxima série? Quando Deus me deixou. Tem alguns momentos que Deus nos deixa. Ele dá um passo atrás. E eu quero conversar com vocês sobre essas coisas que você e eu estamos vivendo nos dias de hoje. Certas dificuldades que você está vivendo. Certas coisas pesadas que você está vivendo. E parece que Deus te deixou. Êxodo 6:3, como introdução para a próxima série. Deus está falando com Moisés e ele diz assim: eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó e me apresentei a eles como Deus Todo-Poderoso, como Deus El Shaddai. Sabe aquela música que a gente canta, te conheço por mil nomes, Deus? Então aqui está um dos nomes de Deus, El Shaddai. E Deus está falando para Moisés que ele se apresentou para Abraão, para Isaque e para Jacó como Deus El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, pelo nome de Eu Sou, eu não me fiz conhecer, eu não me revelei para eles desse jeito. E ele começa então a falar isso para Moisés: Moisés, eu vou me revelar para você, agora como o Eu Sou. E isso traz uma abertura, pode subir. Isso faz uma abertura para a nossa série, que vai nos preparar para isso que Deus está fazendo com você e está fazendo comigo. Ele vai preparar você para descobrir um pouco mais dele. Esse mês de março para abril, você vai conhecer Deus de um jeito que você nunca conheceu antes. Deus está preparando algo especial para nós. O tamanho da nossa luta é um preâmbulo daquilo que virá. E o Phil Pringle, ele disse o seguinte, que Deus nos leva para um vale para a gente experimentar Deus numa profundidade tal, num nível tal, que se a gente não tivesse ido para o vale, a gente não o conheceria. E que se não passássemos pelo desafio do vale, a gente não conheceria Deus do jeito que a gente deve. A gente precisa passar por esse vale, por essa situação, para poder herdar, conquistar as bênçãos que estão lá do outro lado. Deus vai fazer com que você agora passe Deus vai fazer você passar por esse vale, por essa pressão, por essa dificuldade, por essa situação toda, para que quando você chegar do outro lado, você conheceu Deus de joelhos, em jejum, em oração, na leitura da palavra, com choro, com lágrima, com sorriso, com gratidão, com louvor, com adoração, e você vai chegar aqui desse lado e vai herdar uma bênção que você jamais herdaria se você não passasse pelo que você vai passar ou está passando. É importante você sempre ter em mente de que todas as coisas cooperam para o bem. Todas incluem as coisas que você fez errado, as coisas que você fez certo e as coisas que os outros estão fazendo contra você. Mas você vai passar e você vai herdar algumas coisas que seriam impossíveis de alcançar, de obter, se você não tivesse passado pelo vale. Hebreus 1:1-4,
E essa última passagem que eu vou fazer um resumo dela. No passado, Deus falou com os nossos antepassados, com os nossos pais, através dos profetas, e muitas vezes, e de diversas formas, mas nestes dias, Ele tem falado conosco através do seu Filho, Jesus Cristo, a quem Ele apontou como herdeiro de todas as coisas, e através de quem Ele fez o universo. O Filho é a expressão radiante da glória, uma representação exata de quem Deus é. E Ele sustenta todas as coisas através da sua palavra poderosa. As bem-aventuranças são uma palavra poderosa, que é capaz de sustentar o teu universo. É capaz de sustentar, a palavra de Jesus sustenta o universo todo. E depois que Ele providenciou, Ele ofereceu purificação pelos nossos pecados, Ele se assentou à direita de Deus, em majestade, nas regiões celestiais. E assim Ele se tornou muito superior a qualquer anjo, a todos os anjos, e tem um nome que Ele herdou, que é superior a todo nome. Sabe, gente, Jesus, Ele é o modelo para nós. E enquanto você for passando por essa situação nesse mês, eu quero que você olhe para Ele. E Ele prometeu que Ele nunca te deixaria. Ele vai passar com você pela situação. Ele não vai te deixar. E sabe, gente, Ele é mais importante do que as coisas que você tem. Mas Ele é bom. Não se preocupe. Não se preocupe com o que o homem pode fazer contra você. Ninguém toca no ungido de Deus. Ninguém toca. Jesus está conosco. Jesus está com você. Então eu quero te animar, quero te fortalecer a passar por essa fase junto comigo, junto com a Cris, junto com muitos irmãos, para a gente vencer tudo isso. E no fim a gente vai conhecer Deus melhor. E algo muito bom está por vir. Quero convidar você a ficar em pé. Daqui a pouco a gente vai cantar, dançar, pular. Ou vai ser música depressiva assim? Não, vai ser festa minha. Não. Abba, eu pertenço a ti. Levante suas mãos, abra o teu coração. Deixa eu orar por você. Pai querido, em nome de Jesus, nós entramos todos na sua presença. Todos nós, cada um de nós. Estamos diante do trono de misericórdia, diante do trono de graça. E nós queremos abençoar cada pessoa que nos ofendeu. Pai, nós queremos perdoar cada pessoa que nos fez mal. E nós queremos pedir que o Senhor prospere esta pessoa, que o Senhor guarde esta pessoa, que ela venha a conhecer Jesus, e ela possa se arrepender também, e possa receber perdão dos seus pecados, e receber o Teu Espírito Santo, assim como nós recebemos o Teu Espírito Santo. Pai, nós abençoamos cada pessoa que vem na nossa mente agora. E Pai, nós queremos, na Sua presença, percebendo, consciente de quem o Senhor é, a grandiosidade do Senhor e o nome poderoso de Jesus que nos permite entrar na Sua presença com confiança e ousadia. Nós pedimos, Pai, anda conosco, fica conosco nesse vale, fica conosco nessa situação, levanta o nosso espírito, levanta o nosso coração, fortalece os joelhos que estão tremendo, fortalece as mãos que vacilam, e coloca em nós, Senhor, um rosto determinado, para ir em direção ao destino que o Senhor tem para nós. Não importa o preço, não importa o tempo, não importa o custo. Mas, Pai, em nome de Jesus,
Derrama o Teu Espírito agora sobre cada um de nós aqui, Senhor, nesse lugar. Que o Teu vento venha sobre nós, Senhor. Entre no coração de cada um, Senhor. E alargue a fé, aumente a fé, expanda a fé. Fortalece essas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe você. Amém. Quem vai dar a saudação episcopal depois? Você que apontou o dedo? É a Paula? Não? É a Paula depois? Então tá bom. Então é Paula. É a Paula, tá falando. Vamos lá, vamos adorar a Deus. Mais uma canção.